Queridos, estamos lendo o livro A Dracma Perdida. Este livro que fala acerca da obra de redenção. O foco desse livro é transmitir a mensagem daquilo que verdadeiramente aconteceu quando Cristo estava sendo crucificado. O que foi de fato a morte de Cristo? Por que de fato Cristo morreu? Qual o verdadeiro sentido, qual o significado da morte de Cristo e quais são as realidades espirituais que estão implicadas ali na morte de Cristo na cruz do Calvário. São respostas que nós estamos aqui buscando nas Escrituras por intermédio da leitura desse livro, obviamente, que é um livro que foi escrito com essa finalidade. Esse livro é uma trama, é um romance não no sentido de romântico, romance no sentido do gênero literário, porque conta uma história arranjada, lógico, mas no sentido de colocar no discurso das personagens as ideias bíblicas, a mensagem bíblica, a palavra de Deus, tá bom? De todo modo, é importante que nós, desde há 2 semanas, estamos aqui abordando 3 discursos. O discurso de Simão, que é Simão o Cirineu, o discurso de Drusos, que é o centurião romano, e o discurso de Ioannes, que é João, o discípulo do amor. Cada um desses discursos apresentando um viés ou uma perspectiva acerca da morte de Cristo. Cada um desses discursos apresentando um viés ideológico. O primeiro de Simão, nós já vimos, traz o viés traz a ideia do discurso da visão, a cosmovisão judaico-cristã, ou do cristianismo acerca da morte de Cristo. Nós já vimos que tal entendimento é cheio de eivas, cheio de sofismas, Já o discurso de Drusos diz respeito ao discurso mais de um ateu, aquele que não crê em Deus, ou que procura rebater a ideia acerca do Evangelho. Isso porque ele parte da premissa, ou parte da ideia do cristianismo. Ou seja, quando um ateu ele parte do cristianismo para combater a verdade, ele vai certamente cometer erros, porque ele vai refutar o erro, Ou seja, ele vai cometer um erro porque ele vai partir também de um erro. Então, no caso, de acordo com a perspectiva deste livro, é a visão de João, ou o Ioannes, é a visão do discípulo do amor, do apóstolo João, que traduz efetivamente aquilo que é a verdade de Deus concernente à morte de Cristo. Como João deixou claro aqui no seu discurso, no capítulo anterior, ele vai reconstruir toda a história, desde o proto do tempo, buscando lá, desde as origens. No princípio criou Deus os céus e a terra, e ele vai de lá para cá, traçando toda a história, até chegar ao Calvário. E nessa trajetória nós estamos agora na página 107, capítulo 16, tratando aqui da queda de Lúcifer, tá bom? Vamos dar seguimento, e eu até oriento os irmãos que porventura não vieram nas quartas anteriores, que chegando em casa, procure lá na internet, no canal do YouTube do nosso ministério. Você vai encontrar a Dracma 1, Dracma 2, Dracma 3, e lá nós temos as leituras, as explicações e as fundamentações das leituras anteriores, tá bom? Então vamos seguir. Página 107, capítulo 16, Satã, o pecado e o ego. Então nós estamos aqui exatamente no meio do discurso de João, quando ele fala acerca da queda de Lúcifer. Continuando, diz assim: no espelho projetava-se o alter ego, recém-nascido do querubim caído, um réptil que, serpenteando, destilava veneno de suas mandíbulas. Com tal desdobramento de si, poderia o querubim serpente apresentar-se de um ou de outro modo. Eis aí o pecado e as vestes de hipocrisia com as quais o pecado se encobre. Ou seja,
Nós vimos aqui no capítulo anterior como que o querubim, naquele processo de queda, ele foi subindo aquelas 8 galerias, né, aquelas 7 galerias, até chegar no pináculo do seu aposento, do seu palácio. Essa subida, enquanto ele vai subindo essa escada única, em forma de espiral, até atingir, como diz no finalzinho, o píncaro do palácio e da ideia, na medida que ele vai subindo, a cada plataforma, ele declara: eu serei semelhante ao Altíssimo. Então entenda que essa subida, essa escada, ela está aqui para representar esse crescimento do ego. Não pense você que essa escada está ali para representar apenas uma escada no sentido literal, que não faria nenhum sentido, não é? Estamos tratando com seres espirituais, inclusive. Então essa narrativa, ela é muito simbólica. Ela tem muito de simbologia dentro dela. Então imagine que ele vai ascendendo essa escada, e essa é o crescimento de um sentimento caído dentro dele, conforme está no livro do livro de Ezequiel, né, que diz: eu subirei acima das estrelas do céu. A queda é um processo de elevação do eu. O oposto, que é a redenção, vemos lá em Filipenses capítulo 2, é o esvaziamento do ego, do ser, do eu. Cristo, o Filho de Deus, sendo Deus, não se apegou ao fato de ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou. Aí se você ler lá em Filipenses capítulo 2, você vai perceber que a ideia que Paulo vai colocando é: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, para sofrer a morte, para morrer pelos homens, e morte que é uma morte de cruz. Ou seja, todas essas ideias é um esvaziamento, é um descer, é um humilhar-se. Vocês percebem que tem essa ideia de descer, de esvaziamento? Então a queda também é o oposto, no caso. É uma ascensão, é um enchimento, é um inflar a sua alma, o seu ego, de orgulho e de presunção. Por isso representado essa ascensão do ego nessa escada. Quando ele chega no finalzinho, que ele vai entrar no seu aposento, já na plataforma, no 8º andar, digamos assim, ele encontra-se com um espelho, né? Eu até vou pegar o finalzinho aqui da página 106, último parágrafo, para os irmãos pegarem o segmento, né? Quando diz assim: seus ouvidos, traídos pela sinfonia que de suas vestes ressoava, fizeram-no olhar para si. De frente a um espelho de esmeralda, notou-se naquele dia pela primeira vez e atentou para a sua formosura. Ou seja, é o momento da queda. Para se consolidar a queda, o querubim olha para si, vê a sua beleza, se admira diante de um espelho de esmeralda. Aí diz assim: e indagando ao espelho, pergunta-lhe: espelho, espelho meu, existe alguém mais belo do que eu? Parafraseando, né, aquela história da Branca de Neve, né, que retrata exatamente essa questão do mal. Aí diz continuidades, né? E o seu coração, depois de ter concebido, deu à luz ao pecado, que refletido no espelho lhe respondeu: tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Todos têm inveja de ti. Agora levanta-te, sobe acima de todas as estrelas, estabeleça o teu trono nas extremidades do norte, e serás semelhante ao Altíssimo. Não ser-lhe-ás mais submisso, nem dele precisarás. Terás o teu próprio reino, e a ti pertencerá o poder e a glória para sempre. Vocês se lembram da oração do Pai Nosso, que se encerra exatamente com essa expressão final: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre? Lembram? Então aqui está posto, no caso, o alter ego de Lúcifer, agora a projeção do seu ego no espelho, dizendo para ele: agora levanta-te, porque tu serás semelhante ao Altíssimo. A ti pertencerá o poder, o reino, o poder e a glória para sempre. Essa ideia é extraída da oração do Pai Nosso.
Uma vez que, se você atentar para a oração do Pai Nosso, no último pedido diz assim: não nos deixes cair em tentação, vírgula, mas livrai-nos do mal. Por quê? Veja, não nos deixes cair em tentação. De que tentação fala a oração do Pai Nosso? De que tipo de tentação? Ou que tentação específica é essa? Ele continua: mas, ao invés de nós cairmos em tentação, livrai-nos do mal. Esse do está determinado, ou seja, é o mal de modo específico. Este mal é exatamente a condenação de Lúcifer. O que é a condenação de Lúcifer? É a sua queda, é o seu coração que chegou a esse estágio. Então, por isso que diz: mas livrai-nos do mal. Por quê? Porque teu é o reino. Ou seja, esse mal é o mal de usurpar o reino que pertence a Deus. Mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, porque teu é o poder. Este mal é a tentativa de um coração caído de tentar tomar, roubar, usurpar este poder que pertence única e exclusivamente ao Eterno. Mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória. Então este mal é a tentativa de roubar a glória do Eterno. Então, quando se ora na oração do Pai Nosso: não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, nós estamos dizendo: Senhor, que o meu coração seja guardado do mesmo sentimento que houve em Lúcifer na sua queda. Que o Senhor me livra da condenação de Lúcifer, o Senhor me livra da rebelião contra o Senhor. Que eu seja um ramo, que sempre se entenda como um ramo ligado à videira, dependente da videira, que vive pela videira, que recebe o suprimento da videira, que recebe a seiva e então que agora se dá na forma de fruto para Deus e para os homens. Então essa é a ideia. Por isso, na página 17, continuando no capítulo 16, começa dizendo: no espelho projetava-se o alter ego recém-nascido do querubim caído. Então por que surge aqui a ideia do espelho? Porque o espelho não é um reflexo, não é uma projeção, o espelho não é um desdobramento, não se faz dois na frente do espelho, este que aqui está adiante e aquele que está refletido. Então a ideia da imagem dele no espelho, de Lúcifer no espelho, é a imagem do nascimento agora de um ego, de um novo eu. Esse eu agora é o caído. Por isso que diz: no espelho projetava-se o alter ego recém-nascido do querubim caído, um réptil. Ou seja, o querubim, que é um anjo com asas, quando se olha, o que ele vê? Ele não vê um querubim, ele vê um réptil. Aí tem-se agora ao mesmo tempo o querubim e o réptil, os dois juntos. Onde nós encontramos isso na Escritura? Lá em 1 Coríntios, né? Salvo engano, desculpe-me, me fugiu a memória. É isso mesmo, capítulo 11 de 1 Coríntios, quando o apóstolo Paulo, ele fala que Satanás, que é o réptil, ele se apresenta como anjo de luz. Lembra disso? Não é de se admirar, porque o próprio Satanás se apresenta como um anjo de luz. Então, nós temos os dois aqui numa mesma figura. Quando diz: um réptil que, serpenteando no espelho, destilava veneno de suas mandíbulas. Com tal desdobramento de si, poderia o querubim serpente, olha, agora é querubim serpente, ele é ambas as coisas. Pode agora o querubim serpente apresentar-se de um modo ou de outro, o que significa que devemos tomar muito cuidado, porque ora se apresenta como serpente, é fácil de identificar. Agora, quando a serpente se apresenta como querubim, é difícil de identificar. E nós, os que amamos a Deus, nós, os que amamos a verdade, nós que temos o desejo de caminhar reto, caminhar
crescendo na verdade, em amor, para o reino, devemos estar muito atentos a essas coisas, porque a própria Escritura nos orienta dizendo que, lá em Apocalipse capítulo 13, apresenta lá a besta que emerge da terra. Que besta é aquela? Aquela, o texto diz, é o falso profeta. Como é que é descrito esse falso profeta? Diz que ele tem chifres como de carneiro, ele tem cara de carneiro, ele parece um cordeiro, é o exterior dele, como ele se apresenta, mas o seu falar, a sua voz é voz de dragão. Então, infelizmente, hoje em dia as pessoas olham muito para a aparência das coisas, elas olham muito para o exterior e não julga a essência, não julga o falar. E por isso que muita gente tem sido arrastada na onda do engano, e poucas pessoas têm percebido isso, porque não consegue discernir entre a aparência e a voz. Para nós pouco importa a aparência, para nós o que importa é a voz. Que palavra é essa? De onde ela procede? Ela vem de Deus? Ela me leva a Deus? Ela é uma expressão da verdade de Deus? Ou ela é um sofisma, cheia, mesclada de verdade, mas com mentira, misturada para me distanciar de Deus, dos meus irmãos, do meu semelhante? Temos que estar atento a isso. Por isso que é dito que agora o querubim serpente poderia apresentar-se de um modo ou de outro. Eis aí o pecado e as vestes de hipocrisia com as quais o pecado se encobre. Assim entrou o mal no universo. Primeiramente nasceu a tristeza no coração de Lúcifer. Primeiramente nasceu a tristeza contra Deus no coração de Lúcifer. Em seguida surgiu a dúvida acerca do caráter do Eterno. Então a angústia inexplicável invadiu o coração do querubim caindo. É caindo mesmo, tá? Não é caído não. Eu coloquei caindo porque eu estou descrevendo um processo. A tristeza, depois da tristeza, uma dúvida. Veja que a tristeza leva à dúvida, a dúvida leva à angústia, e nesse processo ele está caindo, é um processo de queda. Então a angústia inexplicável invadiu o coração do querubim caindo. Daí veio o atentar para si e o notar a sua beleza e formosura. Irmãos, vejam que coisa interessante. Não pense você que a rebelião, que o pecado acontece do nada. Está aqui, tá, pum, aconteceu. Não, tudo na nossa existência é orgânico. Tudo é um processo. Veja que a descrição aqui, ela é gradual, ela segue uma gradação. Diz que primeiro vem uma tristeza. Por isso, quando você fica triste com alguém, quando vier ao seu coração uma tristeza, você tem que tomar muito cuidado com a tristeza, porque a tristeza pode ser uma porta que abre e te leva a outros sentimentos. E quanto mais você se aprofunda em sentimentos, a tristeza, a dúvida, a angústia, o medo, você vai entrando num buraco muito profundo, que às vezes é muito difícil de sair. Então, quando vier uma tristeza com o seu cônjuge, procura se aproximar, procura conversar, procura entender, procura chegar à verdade, para que a tristeza se dissipe, acabe por ali. Não alimente nada no silêncio da sua consciência, porque ela vai te levar para quartos e para lugares mais profundos de sentimentos maus. Então veio uma tristeza, procura tratar. Como é que trata uma tristeza? Eu estou triste com o Marcinho. Por quê? Não, o Cadmo me falou assim, que ele foi ali comer uma picanha e não me chamou. Digamos, né? Aí, é só um exemplo, né? Eu estou aqui triste, né, com o Marcinho, puxa. Eu tenho que me aproximar dele. Se eu me distanciar dele, por causa dessa tristeza, eu estou abrindo portas para sentimentos cada vez mais terríveis, que poderão me levar a uma inimizade, e me levar a um buraco, um poço sem fundo, ou muito profundo.
Então trate com isso, a tristeza. A tristeza de Lúcifer foi porque, lembra, ele leu aquela pauta, né? Aí ele ficou triste porque agora viria um outro ser e tal. Mas depois veio a dúvida: mas por que será que Deus está fazendo isso comigo? Será que Deus é justo? Será que Deus não está cometendo nenhuma injustiça? A dúvida que levou à angústia. Aí, agora que ele está angustiado, ele começa a olhar para si, no sentido do merecimento. Mas será que eu mereço isso? Por que ele faz isso comigo? Aí começa a olhar para si, e isso vai gerando, não é, uma disposição antipática a Deus. Continuando no finalzinho da página 107 diz: daí veio atentar para si o notar a sua beleza e formosura. A ilusão, armando suas tendas no coração de Lúcifer, fez brotar um sentimento de completa independência de Deus, que é a soberba da vida, encerrando a primeira etapa da queda. Vamos enumerar? A tristeza, a dúvida, a angústia, o olhar para si, que fez com que surgisse nele a soberba. Ele se sentiu soberbo, né? Já que é assim, já que Deus faz isso comigo, então por quê? Eu posso, eu tenho condições, eu nem preciso dele de fato, para quê? Por que eu deveria ficar numa humilhação, numa tentativa, se eu posso ser eu mesmo, se eu posso ter o meu próprio reino? Lembra que lá em 1 João capítulo 2, João e Ioannes vai dizer assim: não ameis o mundo nem as coisas que no mundo há, porque tudo o que há no mundo, aí ele cita três coisas, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. O que é a soberba da vida? A vida é aquilo de que todos dependem, tudo e todos dependem da vida. A vida é o próprio Deus. A vida não é uma coisa, a vida não é uma coisa criada por Deus, a vida não é alguma coisa que Deus deu ao homem que não seja Ele próprio. Quem nos dá o testemunho do que é a vida é a própria Escritura. Basta que você leia, por exemplo, 1 João capítulo 1, versículos de 1 a 3, quando João, sempre João, né, amado? Que sempre é João dizendo. E eu não estou aqui tentando arranjar nada, não, é porque vem naturalmente os textos. João diz assim: olha, o que era desde o princípio, o que temos visto, o que as nossas mãos apalparam, o que nós vimos com os próprios olhos, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho. Junta aí 1 João capítulo 1, versículo 2, e compare com João Evangelho capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. 14, e o verbo se fez carne, ele se manifestou entre nós, né? E a vida se manifestou, e nós a vimos, e dela damos testemunho. O próprio Cristo declarou: eu sou o caminho. João 14, 6. Eu sou a verdade. Eu sou o quê? A vida. A vida, portanto, é aquilo que faz existir todas as criaturas. É a vida que gera, é a vida que vivifica, que sustenta. Se agora nós estamos vivos, é a vida. Eu não tenho vida própria. Eu sou vivificado, existo por causa da vida em mim. Então não há nada que gere maior dependência do que a vida. Sim ou não? Mesmo o ar que nós respiramos, por mais essencial que ele seja, alguém pode passar alguns minutos sem ele. Sim ou não? A água, que é tão essencial para a nossa existência, podemos passar alguns dias sem ela. Sim ou não? O alimento, que é essencial, podemos passar alguns dias sem ele. Mas sem a vida, nem um segundo, nem um milésimo de segundo. E aí quando diz a soberba da vida, é essa tentativa, essa ilusão de achar que eu posso existir por mim mesmo sem Ele. Isso é a queda. Mas infelizmente eu não sei quantos anos nós ainda vamos precisar
para que as pessoas que nos escutam, seja presentemente aqui ou por meio das mídias sociais, quanto tempo nós vamos gastar para que as pessoas compreendam o que é o pecado? Infelizmente, a ideia do pecado não seria bem a ideia, mas a realidade do pecado foi tirada de conceito desde muitos anos, sobretudo desde a Igreja Católica Romana, no surgimento do século IV depois de Cristo, daí para frente, e o desfecho maior talvez tenha sido com o movimento puritano e depois com o movimento evangélico pentecostal. E isso em razão dos muitos pecados que esses movimentos criaram para substituir o pecado. Então, até que todo mundo entenda que o pecado não é o que entra no corpo, mas é aquilo que está dentro, é tão difícil. Por mais que nós aqui saibamos de cor e salteado isso, nós estamos sempre mais preocupados com o que vemos acontecer do que com o que está acontecendo interiormente. Sabendo, ainda teimamos, ainda resistimos, ainda nos esquecemos, porque é tão forte a tradição de que o pecado é uma maçã. Então essa ideia de que o pecado é uma coisa e não um acontecimento no coração, está desde o princípio, quando alguém interpretou o fruto lá de Gênesis 3 na sua literalidade, achar que o pecado é comer um fruto. Uns acham até que é uma maçã, os mais sabidos falam, não, é um fruto, não é maçã, mas continua sendo um fruto. E se é um fruto, o que me importa que seja uma maçã, uma pera, uma manga, uma melancia, o que importa? Vocês entendem? Se não traduzir o fruto para a sua realidade, o seu real significado, que é um acontecimento do coração, que começa com a tristeza e avança para a dúvida, que avança para a angústia, que avança para a ilusão, o olhar para si mesmo, o considerar-se capaz, quando surge então a independência de Deus, que João fala, cuidado, porque uma das características do mundo é a soberba da vida, é a soberba da existência, é a existência achar que pode ser alguma coisa de si mesmo. E com a soberba da vida, como diz o primeiro parágrafo da página 108, encerra a primeira etapa da queda. Aí tem uma segunda etapa da queda? Tem. Porque até a primeira etapa, atente, tem saída, tem salvação, tem solução. Mas a segunda etapa fecha, acontece o pecado contra o Espírito Santo. É um caminho sem volta. Aí eu torno a reafirmar, não é Deus que se torna incapaz de perdoar tal pecado. Para Deus não há pecado que Ele não possa perdoar. Agora, o próprio Cristo dá testemunho de que há pecados que são impossíveis de serem revertidos dentro do homem. A prova disso é o texto de Hebreus capítulo 6, quando falando sobre esse assunto, o escritor aos Hebreus, ele fala assim, que aquele que caiu, né, é impossível, pois, renová-los ao arrependimento. Não é dito que é impossível que se perdoe, é impossível que essa pessoa seja renovada, trazida ao arrependimento. Ou seja, chegou num poço tão profundo que não dá para ela sair mais daquela condição. E ela também não deseja sair daquela condição. Não é? Continuando então, vamos prosseguir para ver aonde essa queda vai chegar. Não demorou muito, página 108, segundo parágrafo. Não demorou muito para que a soberba da vida se transformasse em aversão ao Criador, pois nesse estágio o querubim via Deus como seu oponente, um inimigo e ameaça contra o seu propósito. Queridos, quando então da soberba a pessoa ou o ser chega ao estágio da aversão, uma coisa é você errar, é você cair, é você se iludir. Outra coisa é quando você chega ao momento de aborrecer o outro.
No caso aqui, aborrecer o Criador. Já é um estágio, é um degrau dentro do segundo estágio da queda, que é quando a pessoa fica profundamente ofendida contra o outro sem nenhum motivo, sem nenhuma razão, e passa a desenvolver uma aversão contra. Não é sem razão que a obra de Cristo na cruz, conforme diz Paulo aos Coríntios, é a obra do ministério da reconciliação, porque os homens se tornaram inimigos de Deus. Não demorou muito para que a soberba da vida se transformasse em aversão ao Criador, pois nesse estágio o querubim via Deus como seu oponente, um inimigo e ameaça contra o seu propósito. Logo, a aversão se transformou em ódio, um ódio tão sutil, oculto no silêncio de um coração sombrio, onde se engendrava um diabólico plano contra o Altíssimo. A aversão e o ódio. E agora, com esse coração cheio de ódio contra Deus, ele já planejava, já tinha um plano, estava planejando contra o Altíssimo. Aqui está a consumação do pecado, concluindo o segundo estágio da queda. Qual que é esse último passo? O plano. Por que o plano é o último estágio? Aversão, ódio e o plano se engendrando. Porque o plano é a rebelião. É quando ele diz: eu vou me insurgir contra ele. É Nimrod, né? Que, como diz, que era um caçador, na ponta dos pés encarava o Criador, entesando contra ele o seu arco. Quer dizer assim, agora pode vir, que se você vier eu te mato, eu te venço, eu estabeleço o meu reino sobre o teu, ou sobre as ruínas do teu reino, eu construirei o meu próprio reino. É a rebelião. É quando a criatura diz, ela está disposta agora a lutar. Por isso que o Apocalipse é cheio de batalhas. Tem a batalha do Armagedon, tem a grande última batalha depois do milênio, teve a batalha do Calvário. Todas essas batalhas são tentativas do maligno tentando vencer o Criador. Nós sabemos que ele não vai vencer, porque ele já é um derrotado, né? E o Apocalipse é um livro que já nos traz de antemão a vitória do Cordeiro e da igreja sobre ele. Continuando. A queda, portanto, possui sumariamente dois estágios. O primeiro, que compreende uma sucessão de sensações: tristeza, dúvida, angústia, orgulho, ilusão, independência de Deus. Esta primeira etapa é reversível e passível de remissão. O segundo, todavia, que compreende o estágio consciente do pecado. Olha, o segundo, todavia, que compreende o estágio consciente do pecado. O que implica que na primeira etapa, o pecado ainda é inconsciente. É apenas um processo que a pessoa não sabe dominar e não tem muito controle. Quando entra para o segundo estágio, a pessoa ganha consciência do que está fazendo. Ele assume o que está fazendo. Ele se posiciona naquilo que está fazendo. Ele se alista contra o seu oponente, que no caso aqui seria Deus. Esta primeira etapa é reversível e passível de remissão. O segundo, todavia, que compreende o estágio consciente do pecado, consiste na aversão e ódio deliberados contra o Criador, consumação final e máxima da rebelião. Esta é irremediável e sem cura. Portanto, nós vamos encontrar no livro do Gênesis ali três figuras, eu direi isso um pouquinho mais à frente, que significam três estágios: Adão, Caim e Nimrod. São três personagens que representam três degraus. O Caim sendo o degrau intermediário entre o primeiro e o segundo estágio. Esses dois que eu coloquei, o primeiro e o segundo. Caim, esse meio termo aqui, ó, né? Passando por ele. Então muitos homens ainda estão no estágio de Caim, não chegaram ao estágio de Nimrod. Os que chegaram ao estágio de Nimrod, nós não sabemos quem, nem podemos pensar sequer em querer adivinhar, pelo menos um que seja. Pastor, e Judas? Em nome de Jesus, nós temos que aprender algo. A Escritura não nos serve
para nós ficarmos questionando se Salomão foi salvo, Sansão foi salvo, se Judas foi salvo. Eu sei que essas perguntas são curiosidades do meio do cristianismo, tem muito disso, mas nós temos que nos libertar disso, porque nos libertando dessas coisas todas, ou desses detalhes, nós vamos aprendendo a nunca querer julgar e querer dar, não, eu vou arrumar um versículo para provar que o outro está condenado. Não, irmãos, nós temos que nos limpar de tudo isso. Quando falamos que estamos sendo edificados e santificados, pode parecer apenas um jargão religioso, mas não, é um processo. Como é que nós somos edificados e santificados? Quando você percebe algo. Por exemplo, você está aí na sua vida espiritual, cristã, vivendo, de repente você ouvindo uma ministração, uma palavra, você é iluminado. Puxa vida, é verdade, de vez em quando eu tenho um julgamento. Nós gostamos de julgar. Não estou julgando, não está julgando. Você está aí debatendo se o indivíduo é salvo, se é perdido. Isso não compete a nós. Não julgueis para que não sejais julgados. Puxa vida, basta que alguém fale qualquer palavra, cometa qualquer ato, nós estamos sempre prontos a condenar. Isso é julgar. É julgar e condenar ainda. Às vezes nós julgamos e não nos contentamos, condenamos. Condenar é você aplicar a sentença, ou proferir a sentença contra o indivíduo. Então, temos que identificar algo, apegue aquilo em oração. Senhor, eu preciso vencer isso. É mais ou menos piada de negro. Já ouviram? Quem já ouviu? Piada de loira, assim, português, goiano, gaúcho. Pense comigo. Será que essas piadas, elas, não você ou eu, mas a origem delas não nasce de algum preconceito? Sim. Se elas nascem de um preconceito, que tal? Você diz, puxa, então eu vou parar com essas piadas. Eu vou parar. Não quero mais falar. Vai vir, de vez em quando vai vir aí, opa, não, isso não converge para o crescimento humano. Isso não é bom para o meu próximo. Isso não engrandece o meu irmão. Isso não abrilhanta o meu irmão. Então, que tal não começarmos a nos livrar dessas coisas? Vamos nos livrando disso. É um tanto de lixo que nós trazemos da cultura, da religião, do ego, do pecado, das trevas, de tantas coisas. E são muitas coisas. Não que você fale uma piada dessa com preconceito, mas mesmo você não tendo preconceito, essa sua piada pode promover o preconceito. De homossexual, por que não cortar isso? Vamos nos limpar, irmãos. Eu quero me limpar de muita coisa. É só você falar, Senhor, fale a tua palavra e me ilumina. Ele vai te mostrar tanta coisa, detalhes, coisas simples, mas que não procede da luz. Aí nós vamos vencendo. Talvez amanhã ou depois você vai se esquecer e vai contar uma piada de loura. Mas você, quando começar a contar ou terminar, vai se lembrar disso e vai falar, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não quero ajudar, eu não quero promover. Era só uma brincadeirinha, mas são brincadeirinhas que machucam e matam pessoas. E faz perpetuar males por séculos e séculos a fim. Temos que pensar isso. Sim, Coré, Datã e Abirão são protótipos, assim como Nimrod, de tantos rebeldes ao longo da história. Eles são tipos de rebelião, cada um acontecendo numa esfera. Você vai encontrar Nimrod como um protótipo da rebelião, Datã, Coré e Abirão. Você vai encontrar o próprio Judas como protótipos, né, de rebelião. E cabe a nós apenas apresentá-los como protótipos e apresentar a verdade, que é um estágio de que não há perdão. Você vai perguntar, mas e ele está salvo? Não estou falando dele. São protótipos, eu trato com protótipos. Eu não trato com pessoas, com corações. Para mim, Coré, Datã e Abirão não são pessoas. Ah, pastor, então eles não existiram? Não é por aí.
Quando eu leio, não me importa, eu não sei se é figurado, se é mítico, não, me importa é a verdade que eles traduzem. Então eu não lido com Datã, Coré e Abirão enquanto pessoas. Como pessoas, se existiram, creio que sim, o Senhor há de julgá-los, pronto, não cabe a mim. Mas enquanto protótipo, porque a escritura ela é pedagógica, eles me servem enquanto figura para ilustrar o estágio de rebelião naquela dada situação. Beleza? Vamos seguir, portanto. Último parágrafo da página 108. Ora, o que é o pecado, senão a ilusão de acreditar na possibilidade de viver por si mesmo e sem Deus? Cabe um sinal de interrogação, se quiser colocar. Se você não colocar, fica uma assertiva. Ora, o que é o pecado, senão isso, né? E o que é o pecado, senão o espírito de rebelião, a saber, ódio e aversão, que não se submete a Deus nem à sua vontade? Quantos estágios são da queda? Não, estágios. 2. Que tem alguns degraus, outros degraus, mas são 2 estágios. O primeiro, reversível. O segundo, irreversível. Olha esse parágrafo. O que é o pecado, com P maiúsculo ou minúsculo? Minúsculo. O que é o pecado, senão a ilusão de acreditar na possibilidade de viver por si mesmo e sem Deus? Esse é o pecado. É o primeiro estágio. E o que é o pecado? Aí vem um P maiúsculo aí, que é o segundo estágio. Senão o espírito de rebelião, a saber, ódio e aversão, que não se submete a Deus nem à sua vontade. Há uma resistência completa. O primeiro trata-se de uma quimera. É só uma ilusão, não tem nenhuma realidade nisso. O primeiro trata de uma quimera, possível de ser desfeita pela simples presença da luz. O segundo refere-se a uma sublevação, produto da aversão e ódio contra Yahvé, que nascem da consciência e vontade deliberada. Lúcifer começou então a pôr em prática o seu estratagema, continuou Ioannes. Ou seja, Lúcifer, depois de todos os degraus, agora o querubim serpente, ou o Lúcifer caído, ou o diabo, Satanás, o demônio, como alguns chamam, agora ele, em total rebelião, ele estabelece um plano, ele tem um projeto. E é isso que eu quero que os irmãos atentem. Isso é muito sério, porque, pastor, isso tem na Bíblia que ele tem um projeto? Tem. Você vai ver quantas provas bíblicas estarão aqui dentro desse texto. Vamos continuar. Lúcifer começou então a pôr em prática o seu estratagema. Voltou às suas atividades habituais, dissimulando o semblante, fingindo ser ainda o mesmo, posto que a essa altura fosse ele Satanás, adversário de Deus dentro do seu reino. Então ele continuou normalmente, fingindo que está tudo bem. Agora ele quer causar um problema. E esse é um ponto que eu sei lá, sabe, amados, eu já vi muito disso acontecer. Porque qual que é a ideia, né? Poxa, ele agora é Satanás, tá bom, é o diabo. Por que então ele não vai? Não, ele vai permanecer ainda, fingindo ser ainda o mesmo, porque ele tem um plano. Toda rebelião tem este mesmo plano, o plano de permanecer no meio, para que todos ganhem a sua confiança, para que ele possa carregar alguns consigo. Ele não quer ir só. Lúcifer começou então a pôr em prática o seu estratagema. Voltou às suas atividades habituais, dissimulando o semblante, fingindo ser ainda o mesmo, posto que a essa altura fosse ele Satanás, adversário de Deus dentro do seu reino. Mapeou os exércitos dos céus, estratificou-os conforme suas hierarquias, e sem demora
começou uma série de conferências, simpósios, comissões, reuniões públicas e particulares. Além disso, pôs-se a distribuir gratuitamente promoções de patentes, brasões e a realizar atos de condecoração, repetindo o inédito discurso ensaiado de que a justiça, para ser a justiça, precisa ser concreta, devendo consistir na justa distribuição de todos os bens, postos e glórias, a fim de evitar a sobreexcelência de uns sobre outros. Dizia ser necessária uma reestruturação dos poderes no universo. Ocorria o primeiro movimento de reforma. Observastes as 3 palavras que formam o título deste capítulo, sabido leitor? Quiser voltar a página para saber, ó. Satã, pecado e ego. O mundo é constituído do pecado, que é o ego, né? Que por sua vez engendra o egoísmo, que gera o adversário de Deus, que é o pecador. Há, pois, nesse território ego, onde a lei é o pecado e Satã o seu Deus. Há, pois, um território ego, onde a lei é o pecado e Satã é o seu Deus. A língua pátria do império das trevas é, por conseguinte, a concupiscência, a saber, todos os prazeres e ilusões que vão de encontro à boa, perfeita e agradável vontade de Deus e que destroem o bem e o belo. Atributos constituintes da criação do eterno. O mundo, portanto, o qual não se deve amar, é a atmosfera incorpórea e mística no interior das criaturas caídas. Guarde bem isso. O mundo, portanto, o qual não se deve amar, é esse território ego. O mundo não é um mundo criado por Deus. Tem pessoas que falam assim: não, eu não vou entrar naquele bar ali não. Bem que eu poderia comprar um refrigerante num bar, mas eu não vou não, porque lá é o mundo. Aí vai para a igreja e fala: não, o mundo está lá fora, aqui é a igreja. E não sabe que o mundo, quando diz não ameis o mundo, não tem nenhuma relação com as questões espaço-temporais. Essas relações espaço-temporais não é o mundo. O mundo não é geografia, não é físico, não é ambiente. O mundo são corações. É um território ego. É uma alma que busca na concupiscência a sua realização. O mundo, portanto, o qual não se deve amar, é a atmosfera incorpórea e mística no interior das criaturas caídas. Nele, nesse interior, Satanás é príncipe e potestade da criatura caída. Os prazeres que entretêm os adeptos do arqui-inimigo de Deus são o desígnio do seu coração. Benesses malignas e destruidoras das verdadeiras delícias da vida. E aqueles que lhe satisfazem os desejos são seus súditos e adoradores. Por isso, prosseguiu Ioannes, não demorou para que o arqui-inimigo do Todo-Poderoso começasse a aliciar as criaturas divinas, a fim de forjar para si um reino. O seu método foi a sedução, seu instrumento, a mentira, sua arma, a profanação do nome do Altíssimo, o seu alvo, todas as criaturas que estavam sob o seu governo, a começar pelas de maior influência. Então entenda isso aqui, amados. Quando Lúcifer começa a pôr em prática o seu plano, ele iria aliciar criaturas para si, ganhar para si algumas criaturas, para forjar um reino. Então, preste atenção nessa sequência. O seu método, qual foi o método que ele utilizou? A sedução. Qual foi o instrumento que ele usou? A mentira. Qual foi a sua arma?
a profanação do nome do Altíssimo. Ou seja, se eu ferir o Altíssimo, matá-lo aqui, eu resolvo o problema. Então eu vou profanar o seu nome. E o alvo, todas as criaturas, sobretudo as de maior influência. Página 111, capítulo 12. Miguel, quem é como Deus? Esse é o significado do nome Miguel. Quem é como Deus? E como Lúcifer ia começar pelos de maior influência, vai começar com Miguel. Satã, o adversário de Deus, tornou-se então diabo, acusador do santo. Diabo é acusador. Sempre que você vê alguém acusando ao outro, saiba, é o mesmo espírito. Sempre. Satã, o adversário de Deus, tornou-se então diabo, acusador do santo. Tendo inventado a arte do comércio, começou a empreender acusações contra o verdadeiro, a fim de promover-se diante dos exércitos dos céus, vendendo assim a sua imagem de anjo bom, buscou o caminho da profanação do nome do Altíssimo. Adotou o meio da implantação da dúvida acerca do caráter de Deus, conforme lhe ocorrera no princípio, pois sabia que a cisma é o germe de toda rebelião. Não é o cisma. O cisma é o rompimento, a separação. A cisma é quando você fica cismado. Você fica, rapaz, eu estou desconfiado de algo. Então ele foi saindo e semeando dúvida na mente das criaturas. Ele sabe, primeiro tem que ter dúvida. Se não tiver dúvida, nada vai prosperar. Aí ele foi colocando dúvida com respeito ao caráter de quem? Do Altíssimo. Então preste bem atenção, porque todo esse livro e a ideia desse livro gira em torno do caráter do Pai. Lembram que esses três que estão conversando, Ioannes, Simão e Drusos, eram aqueles três filósofos que o cego, quando estava lavando, descendo para o Siloé, ouvia conversando acerca do caráter de Deus. É a mesma coisa. Adotou o meio da implantação da dúvida acerca do caráter de Deus, conforme lhe ocorrera no princípio, pois sabia que a cisma é o germe de toda rebelião. Quando a confiança se esvai, abre-se a porta para toda sorte de suspeita maligna, lastro sobre o qual se alicerça a injúria. Portanto, cuidado quando vier a desconfiança. Cuidado. 112. Eis a injustiça do seu comércio, profetizada por Ezequiel, o profeta exílico. Não sabendo como justificar a sua rebelião, e com vistas a ocultar o seu coração perverso, investiu contra o Altíssimo toda sorte de calúnia e difamação, vindo a tornar-se o pai da mentira. Num dia em que Miguel, o arcanjo, foi apresentar-se a Lúcifer, Lúcifer, o indagou acerca dos últimos acontecimentos. Queria saber a sua opinião sobre o homem, o qual Deus cogitara criar, e que seria a coroa da criação. Respondeu o arcanjo: certamente será para todos nós o auge de nossa alegria, pois a nossa satisfação, enquanto criaturas de Deus, depende do prazer do Pai. Dele nos alimentamos, e o que somos provém dele. Nossa vontade, portanto, é a vontade do Altíssimo. É que a vontade do Altíssimo seja realizada, para que a nossa alegria seja completa. Respondeu o querubim: disso não tenho dúvida. Tudo o que mais desejamos é a glória de Deus. Somos seus servos, e como tais, não buscamos o próprio interesse, senão o dele. Entretanto, percebo algo que o pode impedir de alcançar para si esta glória. É preciso que o ajudemos para que o seu plano não fracasse. Que quereis dizer, ó estrela da manhã? Perguntou, no caso, o arcanjo, né? Suponde saber mais que o Altíssimo? Ou o subestimas
igualando-se a ele em sabedoria. Abandone já este teu caminho, enquanto é tempo, para que a tua luz não se apague. Respondeu Lúcifer: pelo contrário, receberemos ainda mais do seu favor, e a nossa luz aumentará quando Deus reconhecer o mal em que ele está para incorrer. Certamente nos dará, a mim e a ti, o posto e a glória que nos são devidos, em gratidão pelo bem que lhe prestaremos. Ora, vede, não percebes que o teu Deus se envaidece pelo fato de ser Deus? Já não nos consulta como antes acerca das decisões a serem tomadas. Ele se esquece que o reino hoje estabelecido, ressalvada a ação criadora, constitui-se fruto do nosso trabalho. Enquanto Deus recebe todo o louvor do universo, a nós resta apenas o lavor e a ingratidão daquele que julga não mais precisar de nenhum de nós. Ele já não atenta para o nosso valor, depois de lhe termos prestado o nosso fiel serviço, age contra nós com injustiça. A outro pretende dar a glória da criação, sem que esse tenha os devidos méritos. Olha para ti, Miguel. Tu és um dos primeiros príncipes criados. Sempre esteve ao seu lado, sem nunca lhe exigir coisa alguma. Não te sentes vilipendiado? Além do mais, eu não duvido de que a criação do tal homem seja tão somente um pretexto, com o fim de gerar certa animosidade, para enfim nos excluir do seu reino. Pois, por qual motivo haveria Deus de criar um tal ser, que vindo por último na ordem da criação, vem até a primazia? Certamente procura o Criador algum pretexto contra nós. Se de tal fato, ou se de fato vier a acontecer o que não sem reflexão e temor tenho presumido, então verás que tenho razão. Não te iludas com a sua aparência de amor e bondade, pois isso não passa de vestes que ocultam o seu verdadeiro caráter. Quando a ele reivindicarmos que se pratica a justiça, será possível que ele se revele e todo o seu ser seja manifestado quando o seu suposto amor der lugar à violência. Ignorando a fragilidade de seus súditos, não hesitará em derramar sobre nós, pobres criaturas, o seu poder na forma dos mais severos castigos. Assim fará temer o universo, pondo-nos por exemplo, a fim de que jamais alguém se atreva a despi-lo do seu disfarce. Se permitirmos que isso aconteça, o cosmo é quem sofrerá o maior mal. É mister que hajamos rápido, antes que seja tarde demais. São palavras do diabo, viu, irmãos? Não são minhas não, tá? Bradou Miguel, respondendo ao seu maioral: quem é como Deus? O Senhor te repreenda. E retirando-se, escudou os seus pensamentos, como um soldado bem aparelhado protege seu coração dos dardos inflamados do inimigo. Recusava-se a duvidar de Deus, assim como receava pecar contra o seu comandante, no caso Lúcifer, né? Sabia que algo estranho se lhe passava no coração, mas não ousava julgá-lo. Tampouco se sentia no direito de falar ao Criador o que a seu respeito ouvira. Via nisso um ato de covardia e traição. Não que quisesse ocultar do Altíssimo o que de tão grave presenciara, mas porque confiava na onipotência do Eterno, certo de que nada se passa em oculto sem que ele conheça. Deixa-me voltar então. Via nisso um ato de covardia e traição. Não que quisesse ocultar do Altíssimo o que de tão grave presenciara, mas porque confiava na onisciência. Obrigado, amado. Confiava na onisciência do Eterno, certo de que nada se passa em oculto sem que ele conheça. Página 117. Capítulo 18. O cântico da rebelião e a constituição
do império das trevas. Na primeira investida dele, que foi contra Miguel, ele teve êxito, não deu certo. Ele vai continuar, ele não vai parar. Continuando, fracassada a sua primeira investida, o seu coração se encheu ainda mais de violência. Não poderia, entretanto, deixar transparecer a natureza de seus verdadeiros intentos. Concluiu que o seu primeiro discurso não lograra êxito em razão de ter sido expresso, o que certamente repele a presa. Precisaria elaborar uma prédica mais hermética, um engodo sutil, com vistas a confundir, iludir e contaminar as criaturas ainda virgens em seus imaculados corações. Ele pensou: a primeira vez eu falei numa linguagem direta, expressa, isso repele a presa. Vou agora fazer diferente, eu vou fazer uma poesia, um canto. Vou fazer um canto bem bonito, e quando eu cantar, porque eles tinham, as estrelas da alva cantavam e se rejubilavam com cânticos, né? Então em coro, então elas acostumadas àquilo, facilmente elas seriam seduzidas por meio desse canto. Certa feita, tendo convocado uma extraordinária reunião com todos os príncipes sobre a terra, disparou o seu discurso sob nova forma, posto que o conteúdo fosse ainda o mesmo conteúdo, nova forma, né? Disse Lúcifer: ó estrelas da alva, de cuja brancura de longe se avista de vossas cenis e majestais vestes o refúgio do vosso impoluto caráter. Veja como é que a pessoa quer alguma coisa, né? Tem que elogiar. Portanto, cuidado com os elogios. Cuidado. Há elogios sinceros, mas são escassos, e são ditos na hora certa, por pessoas certas, da forma certa. Aqueles que vivem bajulando 24 horas. Olha o que ele, vou pegar do início, né? Lúcifer: ó filhas da alva, de cuja brancura de longe se avista de vossas cenis e magistrais vestes o refugir do vosso impoluto caráter. Quando o mundo não havia, para fulgurardes, alçadas aos céus fostes, e designadas estrelas da manhã, como marquês de um cosmo inaudito, para aclamar o seu reino imposto, de vossas jubilosas vozes requereu o Criador em sua obra somítica uma ode que o magnificasse. Vou explicar esse verso porque ele ficou um pouco truncado, né? Aqui, olha, o Criador em sua obra requereu de vossas vozes jubilosas um ode, uma canção que o magnificasse, para então aclamar o seu reino imposto. Ele está dizendo: Deus impôs um reino, e quando ele queria aclamar esse seu reino, ele usou vocês, né? Ele alçou vocês aos céus, para vocês fulgurarem como estrelas da manhã, para que então vocês pudessem cantar com vossas vozes uma ode que o magnificasse. Vocês estão sendo usadas. É isso que ele está dizendo. Vocês acham que ele colocou lá em cima estrela da manhã porque vocês são estrela da manhã? Vocês são nada. Podem ser, mas ele apenas quer que vocês o louvem no seu reino imposto. Última estrofe da página 118. Entregastes-lhe a vossa luz, vossas vozes então ressoaram. Não pudestes ver, entretanto, seus planos ocultos ao saudarem alegremente a alvorada. Ou seja, quando vocês estavam lá saudando a alvorada, tão inocentes, vocês não conseguiam ver um plano oculto. Ele tem um plano oculto, tadinhas de vocês. Mas a vós outras,
que no peito trago, deixar-vos ir assim inocentes? Eu, candelabro que a tudo ilumina, trago-lhes a luz, a fim de pô-las em liberdade. Liberdade que o divino tem só para si, e dele nos privaste por quê? É que o seu coração avaro e egoísta nunca jamais se sente abastado. Segundo certo dia ouvi, das recâmaras do Altíssimo oculto, 3 vozes que ciciavam, tramando contra vós um conluio. Sabe que 3 vozes são essas? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Segundo certo dia ouvi, das recâmaras do Altíssimo oculto, 3 vozes que ciciavam, tramando contra vós um conluio. Vós outras que privilégio algum tivestes, de hipotética autoridade vos revestiu, enganando-vos com uma glória quimera, para depois dá-la deveras a outro. A outro que vem para suplantar-nos, usurpando o poder e a honra, mérito que somente a nós pertence, pelo serviço que lhe prestamos. Não contava, porém, com a luz que carrego, que a tudo sonda, perscruta e conhece, subestima a nossa inteligência, como se tosco o nosso coração fosse. Olha que arrogância, hein? Não contava, ele, Deus, não contava, porém, com a luz que carrego, que a tudo sonda, perscruta e conhece, subestima a nossa inteligência, como se tosco o nosso coração fosse. Aí os príncipes em coro perguntam: mas o que tais palavras significam? A pouca luz de discernir nos impede, guia-nos, ó luzeiro, no caminho da verdade, para que seguir vossos passos possamos. Aí Lúcifer responde: o plano que contra nós se desfere, de um tal homem que o Criador inventou, rebaixa-nos a mera condição de servos de uma criatura, nosso sucessor. Que a semelhança do Altíssimo será feito, para toda a terra encher com sua glória. Mas que direito tal homem tem de tomar o nosso lugar? De tomar o nosso lugar de príncipes e de potestades, de governadores e de poderes. Ó, atentai, arqueiros do mundo, vós, estrelas, ireis se apagar. Bem que eu desconfiava a priori, seus olhos, eu que os via, nunca me enredaram, dissimulavam seu coração tirano, que sob fingidas vestes se ocultava. Mas com que propósito faria criatura que sobre nós será rei, se não intentando pretexto para nos rebelarmos e depois nos matar? Como se vestes velhas fôssemos, suplantar-nos agora deseja. Não dissera isso no princípio, antes com sádico engodo mentiu. Eu serei semelhante ao Altíssimo, vós também o sereis, se porventura abortarmos o filho que está para nascer. Levantemo-nos como um só exército, não nos deixemos enganar, o Criador sozinho não poderá nos vencer. Usemos todos os recursos, apresentemos nossas argumentações. Se precisar, usemos também a astúcia, a sedução, a força, o poder. Vinde, unamo-nos num só propósito. Construir uma cidade é preciso, com muros, torres e sentinelas, unidas nossas mãos serão uma só. Surpreendê-lo-emos todos ao encararmos a face do Criador. Não contava ele com a nossa ousadia de guerreiros, varonis, bons de braços. Dentro de mim brota um fogo que já começa a brasear. Tomai-o com pinças tenazes e acendei também o vosso interior. Tenhamos o mesmo sentimento e brademos para todos escutar. Não queremos que o tal homem reine, independentes queremos ser. Aí os príncipes respondem em coro: mas que faremos, ó luzeiro, caso aconteça então de ser mais forte que nós o rei que está para nascer? Lúcifer responde: amarrá-lo-emos de pés e mãos, de sua herança tomaremos posse, expulsá-lo-emos de sua cidade,
e numa cruz cravejá-lo-emos. Rompamos, pois, de nós os seus laços, quebremos também as suas algemas, criemos para nós um reino de paz, justiça e prosperidade. Sobre vós eu serei rei, vosso Deus tornar-me-ei. Asseguro-vos a minha bênção, se prostradas adorarem-me todas vós. Se deveras me ungires rei, sob minha sombra encontrareis descanso. Se não, sairá fogo do Altíssimo e vos consumirá a todas o bastante. Ao ponto de as banir de seu reino, estrelas errantes sereis então, sem brilho, sem cauda, sem calor, até que no abismo de treva vos lance. E os príncipes respondem: ó salvação nossa, a quem devemos nossa proteção? Quem é como tu nos céus, que nos adverte, nos guia e nos livra? Vosso exército somos agora, tomadas do mesmo sentimento. Eia, subamos contra o Senhor e o seu ungido, e o seu reino defraudaremos. Organizemo-nos em fileiras, segundo o tempo, o grau, a patente. Arregimentemos um sistemático exército de príncipes, potestades e forças. Encararemos o Criador, diante dele nos poremos, inexoráveis, com frontes erguidas, não abriremos mão do nosso direito. Ponto final.